Bora resumir mais um livro por aqui com as minhas visões. Como vocês já sabem, eu gosto muito de, ao estudar sobre um livro, ao ler um livro, entender quem é o autor, quais são os vieses que nós podemos achar dentro do livro. É claro que quando é um livro de desenvolvimento pessoal, um livro de autoajuda, isso é relevante, mas às vezes não tanto. Bora lá, quem é James Hunter? Hoje ele dá palestra, ele fala muito sobre liderança, produtividade, gestão, ele está nessa área. É um livro bem fininho, de 98, e o que eu achei curioso também é que esse livro, O Monge o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, o nome dele original é The Servant. E em Portugal ele foi traduzido, é vendido, a tradução dele em Portugal é Servir para Liderar. E vocês vão entender exatamente o porquê de todos esses nomes, porque que cada um trouxe essa adaptação, obviamente, na tradução. É um livro bem fininho, dá para você ler em uma sentada. Eu indico muito, traz muitas visões interessantes e pertinentes. É um livro dividido em 7 capítulos, mais o epílogo. E esses capítulos são... Primeiro, ele começa com as definições. Basicamente um livro bem fluido, porque rapaz, que ele é casado, ele começa a sofrer muito, ele começa a perceber que a vida dele, ele tá tendo dificuldades, tanto na vida profissional, quanto na vida como casado, em família, e a esposa dele sugere que ele vá passar uma semana em um mosteiro. E ele vai, ele aceita, mas muito contrariado, ele não gostaria. E ele chega lá essa semana em um mosteiro, tem atividades específicas e aulas com esse rapaz, o Simeão. Na verdade, o Simeão é o nome que ele foi dado depois. E o que acontece? Que esse Simeão, que ensina sobre liderança, é uma semana, e nessa uma semana, cada dia, ele vai trazendo pontos pertinentes com relação à liderança, a visão desse rapaz. Então, primeiro eles começam, o primeiro capítulo, as definições. Eles começam com algumas definições pertinentes que eles não podem começar a falar sobre liderança sem definir isso propriamente dito. Então, a primeira definição, naturalmente, é liderança, sobre ser um líder. O que é ser um líder? E eles falam muito, eles chegam a essa conclusão de que é inspirar e influenciar um grupo de pessoas. É interessante, porque é um grupo de pessoas distintas que estão ali. Esse rapaz, tem um pregador, tem um sargento, tem também uma diretora de escola, tem uma enfermeira. Então é um grupo de pessoas distintos que quer estudar sobre liderança e todos eles exercem esse poder de liderança. Quando eles chegam a essa definição, que é inspirar e influenciar um grupo de pessoas, o Simeão, ele traz essa reflexão sobre quem foi uma pessoa que você gostava de fazer, que você fazia com prazer, que te pedia algo e você fazia mesmo sem ser uma obrigação. Uma pessoa que você tinha como modelo, uma pessoa que te influenciava a tomar as decisões. E eles, cada um chegou ali a uma pessoa próxima de si. E todas essas pessoas, eles perceberam que eles já entram nessa segunda definição bem relevante, que é poder versus influência. Eles percebem que as pessoas que exercem apenas o poder sobre você, você reage a isso apenas, você responde a isso apenas porque você é um subordinado. Mas as pessoas que têm uma influência sobre você, você é capaz de fazer aquilo simplesmente porque você gosta dela ou porque ela pediu. É uma gentileza para aquela pessoa. Então essas duas definições são importantes também quando a gente fala de um líder. Poder versus autoridade. Eu falei poder versus influência, certo? Poder versus autoridade. Uma pessoa que você enxerga como autoridade. Se essa pessoa te pede uma gentileza, se essa pessoa fala alguma coisa pra você, você já acata aquilo porque ela tem uma autoridade sobre aquele assunto que ela está falando ou que ela está pedindo sobre você. A pessoa que ela tem um poder, não necessariamente ela tem uma autoridade. E um líder deve buscar ter essa autoridade, desenvolver essa autoridade e cuidar com esse excesso de poder que ele tem, para não usar o poder para que os seus subordinados, vamos dizer assim, não gosto dessa palavra, mas enfim, as pessoas que estão ali abaixo do líder,
para que elas não estejam fazendo simplesmente porque é uma ordem. No segundo capítulo, nós falamos sobre paradigma. E ele traz o velho paradigma e o novo paradigma em pirâmides. Uma é uma pirâmide tradicional e o novo paradigma é essa pirâmide invertida. Por quê? Porque o paradigma antigo seria que no topo da pirâmide está o presidente, o vice-presidente. Deixa eu só dar uma conferida. No topo da pirâmide está o presidente, o vice-presidente e vai acontecendo, se sucedendo até chegar ao cliente. E o novo paradigma é o contrário. Quando necessariamente nós invertemos, então no topo da pirâmide está o cliente. Então nós fazemos essa busca para satisfazer as necessidades do cliente e a gente sempre vai buscando o presidente, tá lá embaixo, e o vice-presidente. Então simplesmente a gente inverte essa pirâmide. Aqui já começa a entrar algo importante. O que ele fala, que me chamou muita atenção, porque eu concordo com essa frase, que liderar é servir. Então ele fala que o presidente é a pessoa que é o líder de todos, às vezes tem outros líderes menores, abaixo dele, mas que está liderando ali embaixo. Essa pessoa, quanto maior o seu cargo de liderança, mais você deve buscar servir ao próximo. Isso eu com certeza concordo. No terceiro capítulo, nós entramos o nome do capítulo é O Modelo. Quem que é esse modelo? Ele inicia com a frase de Jesus Cristo. Quem quiser ser líder, deve ser o primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. E eles entram com uma pirâmide invertida sobre o modelo de liderança. Que dessa vez, essa pirâmide invertida, que na base, que está a maior parte, está a liderança, depois a autoridade, depois o serviço e sacrifício, amor e vontade. Que ele traz que as intenções menos ações é igual a nada. E as intenções com ações é igual a vontade. Então você acaba tendo a vontade de realizar o que tem que ser feito quando você tem intenções sobre aquilo e ações. Que é o que eu trago muito dentro da minha metodologia. De nada adianta trabalhar a mentalidade, fazer um monte de exercício, meditação, reflexão, se nós não nos colocarmos em ação. Se nós vamos refletir sobre a memória, refletir sobre percepção, intuição, sobre as nossas habilidades mentais, mas se você não vai agir, você vai ficar só refletindo sobre aquilo, refletindo sobre o que aconteceu na sua infância, sobre o que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai, o que aconteceu há alguns anos que está te afetando, você está repetindo um padrão, ou você vai colocar em ação para poder quebrar esse ciclo, quebrar essa repetição de padrão. É isso que eu coloco para os meus mentorados, para os meus atletas, para quem está comigo no processo, fazer as ações, não só refletir. E ele traz isso também no livro, que eu achei muito importante, muito pertinente, obviamente. No quarto capítulo, então, eles entram, o capítulo chama O Verbo. E o que é que isso significa? Eles vão estudar a palavra amor, mas a palavra amor como sendo ágape, que ele traz que o amor não é um sentimento e o líder, ele deve servir. Ele traz aqui sobre autoridade de liderança, alguns adjetivos que eles encontram e amor ágape, alguns outros que eles trazem: paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade e compromisso. E é muito interessante quando eles trazem todos esses, porque dentro da conversa de sala de aula, o Simeão pede para eles olharem um dicionário e trazer a definição de todas essas palavras, para eles buscarem o que é amar ao servir, amar ao ser líder. Não é que você vai ter que amar o seu colaborador no sentido de ter um sentimento, uma afeição. É óbvio que você pode ter, você é humano, você pode ter uma empatia, um carinho pelo seu colaborador, ou um carinho por onde é que você esteja servindo. Mas o que ele traz é que você precisa exercer esse verbo do amor ágape, a paciência, a bondade, o que isso significa na essência da palavra. Vou deixar até aqui embaixo o que ele descreve de cada um desses pontos, o que eles acham no dicionário, que é uma definição simples sobre paciência, bondade, sobre todos esses pontos que eu trouxe. Então, é algo muito pertinente para trabalhar a liderança, desenvolver. Eu falo muito sobre desenvolver habilidades mentais, e é isso mesmo que eles fizeram. Eles colocaram ali várias habilidades mentais que eles precisam, inclusive valores também ali, e colocaram o que isso significa de verdade.
Não adianta pensar assim, perdão, o que é perdão? Vou perdoar os meus colaboradores por eles terem feito algo errado. Não é necessariamente isso. Eles vão na essência da palavra e o que isso se traduz no dia a dia, de uma forma prática. E eu gosto muito desse tipo de leitura que é bem fluida, que é uma ideia de sala de aula, porque sempre tem uma pessoa, um aluno que não concorda e começa a fazer os questionamentos. E esses questionamentos acabam ficando mais fluido, assim, de gostoso a leitura, a gente quer ler, a gente quer entender ali, fica gerando mini conflitos, vamos dizer assim, e também traz mais clareza, porque a pessoa quer dizer, porque tem sempre alguém debatendo ali, falando, não concordo com isso, o que é que você quer dizer com isso? Quer dizer que a gente tem que amar o nosso colaborador? E aí eles entram nessas pequenas discussões. Depois, já estamos finalizando no capítulo 5, o ambiente, aqui ambiência, algo que eu sempre trago para vocês sobre ser líder, sobre você querer mudar de vida, você precisa alterar o seu ambiente, cuidar da sua ambiência. Por isso, homens e mulheres desejam fazer um bom trabalho. Se lhe for dado o ambiente adequado, eles o farão. Então aqui nesse capítulo eles começam a discutir sobre essa questão da ambiência, o quanto é importante você criar esse ambiente adequado para as pessoas. Então lembrem, nós falamos lá primeiro sobre o que é um líder, sobre exercer autoridade para trazer influência e não ter o poder sobre a pessoa. Depois sobre servir, trazer esse serviço ao próximo, amor no sentido ágape, desenvolver todas essas realidades e você vai criar um ambiente adequado para a pessoa se sentir influenciada, impulsionada, com vontade de realizar o que deve. Você cria o ambiente adequado. E depois, o capítulo 6, eles entram em a escolha, que aqui é bem interessante porque eles trazem uma definição de Freud, que na verdade eles trazem a realidade que Freud acredita no livre-arbítrio. Eu não sei o que você acredita, quais são os estudos que você tem dentro dessa área da psicologia. O Freud, ele não acredita que exista o livre-arbítrio, ele acredita que exista o arbítrio. Nós temos as escolhas na nossa mente pré-definidas de acordo com as nossas crenças, aquilo que já vivemos, e eles começam a fazer esse tipo de debate. É um debate, assim, obviamente não profundo, porque cada capítulo tem 15 páginas, é uma leitura bem fluida. Eles entram aqui em basicamente 4 estágios sobre você estar consciente e ser habilidoso sobre determinada situação, onde o último estágio é você ser inconsciente e habilidoso. O que isso quer dizer? Sobre determinada tarefa tão fluida para você como escovar os dentes. Você faz isso de modo inconsciente e com habilidade. Então ele traz isso sobre as demandas do dia a dia, sobre a liderança. E por último, e não menos importante, a recompensa é o capítulo 7, onde ele traz que a alegria é uma consequência da doação, onde ele traz também um conceito muito batido hoje. Eu não sei para vocês, mas eu já tinha visto muitas vezes esse conceito antes de encontrar no livro. É um livro antigo, então obviamente pode ter trazido ramificações por aí, que é esse conceito de quando você faz o bem para o outro, na verdade você por vezes pode estar sendo egoísta, porque isso é tão bom para você que às vezes é melhor do que para o outro. Às vezes quando você vai doar para uma ONG, para um instituto de caridade, você se sente tão bem com aquilo que você às vezes faz isso. Você pode até fazer o bem sendo egoísta, você ajudar o outro sendo egoísta, porque essa sensação de bem-estar que te gera pelo altruísmo. E às vezes nós temos algumas atitudes altruístas e que elas podem ser taxadas como egoístas. Por quê? Porque elas nos trazem uma recompensa muito maior. Essa sensação de bem-estar quando nós doamos para uma ONG, quando nós ajudamos alguém, nos libera alguns sentimentos muito bons. Essa alegria, de fato, que é diferente de felicidade, ele traz também essa definição por aqui. Esse é o resumo que eu trouxe de uma forma bem simples e concisa aqui sobre esse livro. E só terminando ali uma pontinha da última questão que eu quero trazer para vocês, porque os meus atletas, minhas atletas estão cansados de saber, já ouviram falar alguma vez sobre recompensa, sobre você saber ser estratégico com recompensas e o que isso significa. Você sempre traz uma recompensa depois de um hábito ruim, cria uma memória dopaminérgica por ali.
você afirma, você consegue manter aquele hábito mais fácil. Fica muito fluido, porque o seu cérebro associa aquilo como algo bom. Como quando você come um bolo de chocolate, assiste algo que você gosta, quando você tem esse prazer imediato, esse próprio prazer imediato faz com que você queira repetir aquela ação novamente. Porque é uma dopamina barata, é uma descarga de dopamina rápida ali, uma dopamina fácil, de fácil acesso. Por isso que saiba como trazer isso estrategicamente para você. O que ele fala no livro sobre você servir o outro, porque isso também vai te dar uma recompensa, uma alegria, você lembrar disso. Então saiba que você também, para firmar novos hábitos na sua vida, você pode trazer essa estratégia. Não só ajudar os outros, mas de trazer uma recompensa para aquilo que não te sabote, uma recompensa que não te sabote, para aquilo que você se propôs a fazer. Se você gostou desse tipo de conteúdo, agregou aqui para você um livro que com certeza você leria em mais de 15, 20 minutos, que é o tempo que eu trouxe esse conteúdo aqui para você pelo YouTube. Se você está assistindo no YouTube, já curte, comenta aqui pra gente saber. É muito importante esse retorno para nós. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse, ganhar horas no seu dia, porque é um conteúdo mastigado para vocês terem outras visões, a minha visão, por exemplo, sobre o assunto, e saberem construir o repertório de cada um de vocês. E também, se você é meu atleta, minha atleta, a gente pode levar discussões mais pertinentes sobre esse ou outros livros para dentro da nossa comunidade, das nossas mentorias, dentro desse nosso canal, tá? E se você não é meu atleta, já aproveita para maratonar os conteúdos por aqui, aproveitar o que eu tenho, me segue lá no Instagram e nos vemos em um próximo vídeo desse quadro, em outro livro ou em outros conteúdos também.